terça-feira, 4 de novembro de 2025, deste Tribunal Superior Eleitoral. Declaro aberta a sessão, do início à sessão administrativa, apregoando para julgamento o único item desta pauta. Registro de partido político número 0600-684-90, procedente de Brasília, sendo requerente partido Missão Nacional. Haverá sustentação oral do Dr. Arthur Luiz Mendonça Rolo. Concedo a palavra ao senhor pelo prazo regimental. Excelentíssima senhora ministra presidente do Tribunal Superior Eleitoral, senhoras ministras, senhores ministros, senhores e senhoras serventuários da Justiça, advogadas, advogados, o Raul Seixas, eu serei breve na sustentação oral, já adiantando para Vossa Excelência. Raul Seixas dizia o seguinte, que o sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Então, esse sonho de formação de um partido político começou com jovens que, num determinado momento de suas vidas, sentiram a necessidade de deixar suas casas, o conforto dos seus lares para buscar melhores condições para o país. Esses jovens, eles fizeram manifestações, galgaram espaços políticos, mas se deram conta de que, se não formassem um partido político, esse sonho não seguiria adiante. Então, esses jovens aumentaram esse grupo para cerca de 2.000 coletores que coletaram, excelências, mais de 590.000 assinaturas em 1 ano e 8 meses nas 27 unidades da federação. Isso é muito além daquelas 547.000 necessárias. Houve aí engajamento da militância, transparência na formação do partido e, em virtude disso, foi pequena a perda de assinaturas. Normalmente a perda de assinaturas é consideravelmente maior. Nos autos tem a certidão do Núcleo de Gerenciamento de Sistemas e Dados Partidários, que atestou que foram coletadas aí, naquele momento, hoje já passaram de 590.000, 577.999 assinaturas, o prazo foi cumprido. Parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, favorável à aprovação do partido, salienta que o requerente cumpriu a fase administrativa, atendeu às exigências necessárias, registrou diretórios em 10 unidades federativas, 9 estados e no Distrito Federal. E um aspecto importante, excelências, nem nos juízos eleitorais, nem nos tribunais regionais eleitorais e nem nesse Tribunal Superior Eleitoral houve impugnações diante da publicação dos editais. Todos os pressupostos, ministra presidente, foram atendidos aqui para a formação do partido Missão, e esse sonho não seria possível se não fosse a Justiça Eleitoral aqui. Eu exalto a atuação, isso não é necessário, não seria necessário, mas diante de tantos ataques à Justiça Eleitoral, cabe ressaltar que o atendimento da Justiça Eleitoral em todo o processo de formação do partido foi primoroso, desde os cartórios eleitorais até os tribunais regionais eleitorais, corregedorias eleitorais. Vossa Excelência também me atendeu em audiência. Então, o atendimento foi excelente. Isso mostra que a democracia brasileira, pautada aí nos partidos políticos, no pluripartidarismo, como pilar da sua democracia, está funcionando bem. Então, diante do preenchimento de todas as condições, da ausência de impugnação, o que se requer aqui, excelências, é o deferimento do registro definitivo do Partido Missão. Tem lá uma questão que a Procuradoria-Geral Eleitoral, e eu aproveito para saudar o excelentíssimo vice-procurador-geral eleitoral e também para
dizer que o Ministério Público Eleitoral acompanhou todo esse processo de formação do partido, fiscalizando ativamente e apontando, fazendo os apontamentos necessários. A correção do estatuto já está sendo feita, então houve uma sugestão de homologação parcial, mas na esteira dos julgamentos anteriores dessa corte, isso não é óbice à aprovação do partido político. Então, o que se requer aqui é o registro definitivo do partido Missão com a homologação, ainda que parcial, pendente de modificação do seu estatuto. Obrigado, excelências. Agradeço a Vossa Senhoria. Passo a palavra ao eminente ministro relator André Mendonça para voto. Agradeço, senhora presidente. Minha saudação a Vossa Excelência. Nos termos do artigo 17 da Constituição, é livre a criação de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e ainda observados os seguintes preceitos: o caráter nacional, a proibição do recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes, o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, bem como o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. No caso, foram juntados a ata da reunião de fundação do Partido Missão, ou simplesmente Missão, realizada em 10 de outubro de 2023, com as respectivas assinaturas e firmas reconhecidas em cartório, e o exemplar do Estatuto aprovado, acompanhados ainda do requerimento para o registro de pessoas jurídicas, o qual foi formalizado perante o cartório do 2º Ofício de Brasília, tudo autenticado. Ainda, o caráter nacional da agremiação partidária demanda a comprovação no período de 2 anos, contados a partir da aquisição da personalidade jurídica do partido em formação, quanto à obtenção do apoiamento mínimo do eleitorado. Considera-se apoiamento mínimo o correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Em conformidade com certidão da Justiça Eleitoral, verifica-se que a data limite para obtenção do apoiamento mínimo ocorreu no dia 23 de outubro do corrente ano, e que no dia 29 de julho deste ano também, o sistema acusou e certificou um total de 577.999 apoiamentos à omissão. Nesse cenário, considerados os votos válidos para a Câmara dos Deputados no pleito de 2022, que teve um total de 109.408.474 votos, o quantitativo mínimo ficou em 547.042 votos, o que corresponderia a 0,5% do total. Portanto, houve um apoiamento mínimo superior ao coeficiente necessário, restando comprovado esse requisito. Em sexto lugar, da data da reunião da fundação do Partido Missão, realizada em 10 de outubro de 2023, foi consignada a presença de 120 eleitores de 11 estados, estando cumprido, assim, o comando do artigo 10, caput, da Resolução TSE 23.571 de 2018. Em sétimo lugar, o partido apresentou a documentação prevista no artigo 26 da Resolução 23.571 de 2018, inclusive no tocante à comprovação de deferimento das inscrições dos órgãos partidários pelos tribunais regionais eleitorais dos seguintes estados: Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Minas Gerais. Assim, está demonstrada a constituição do mínimo de 1/3 dos diretórios estaduais. Oitavo, a adoção da sigla Missão, indicada pelo partido, não apresenta óbice, inserindo-se no campo da autonomia partidária. 9. O pedido de utilização de número de legenda já utilizado, mas que não mais pertence à anterior agremiação partidária em virtude de fusão já consumada. A esse respeito, conforme pacificado nesta Corte Superior, a partir do trânsito em julgado da fusão, o partido fundido deixa de existir enquanto agremiação. Como consequência, nos termos do artigo 27 da Lei dos Partidos Políticos, o seu registro é cancelado junto ao registro das pessoas jurídicas e ao Tribunal Superior Eleitoral. Por tais razões, o partido fundido não mais goza da proteção prevista no artigo 7º, parágrafo 3º da Lei dos Partidos Políticos. Portanto, a anterior adoção por agremiação atualmente com registro cancelado do número 14 não configura óbice, não havendo impedimento quanto à utilização deste número por parte da legenda que ora pleiteia. Em décimo lugar, o Tribunal Superior Eleitoral admite o deferimento do registro do Estatuto de Partido Político e de anotação do órgão nacional, mesmo nas hipóteses em que os dispositivos constantes do Estatuto devam ser aprimorados ou mesmo suprimidos.
Nessa linha, a título ilustrativo, cito o RPP de número 0600-412, dígito 09 do Distrito Federal, relator designado o ministro Edson Fachin. 11. Conforme jurisprudência deste TSE, em que pese não haver previsão expressa de critérios referentes à distribuição dos recursos do fundo partidário aos órgãos inferiores, o artigo 44, inciso 1 da Lei das Eleições, estabelece a aplicação vinculada dos recursos da agremiação na manutenção das sedes e dos serviços do partido, com o intuito de preservar o caráter nacional da agremiação e o seu funcionamento regular nas diversas municipalidades. Cito nesse sentido a reconsideração na PET de número 100, relator o ministro Sérgio Banhos. Ainda, no voto condutor correspondente, consignou-se que, abro aspas, a concentração dos recursos no órgão de direção nacional da GREI afronta o exercício da democracia nos âmbitos regional e municipal, uma vez que inviabiliza a existência dos órgãos estaduais e municipais da agremiação, além de prejudicar a realização de campanhas eleitorais. Fecho aspas. Em sentido oposto, a regra contida no parágrafo 3º do artigo 63 do Estatuto do Missão estabelece que, abro aspas, os órgãos estaduais poderão abdicar a sua cota à parte através de declaração emitida para o Diretório Nacional, fecho aspas. Desse modo, referido dispositivo estatutário é incompatível com a orientação estabelecida por este tribunal, razão pela qual deve ser suprimido. 12º lugar, aponto que o artigo 72 do Estatuto do Missão traz previsão genérica, segundo a qual o partido, abro aspas, atuará na prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. Fecho aspas. No entanto, conforme compreensão deste TSE, a matéria deverá ser disciplinada de modo específico no próprio Estatuto. Faço referência aqui ao RPP de número 1702, dígito 17, relator ministro Benedito Gonçalves, em razão da determinação expressa do artigo 15, inciso 10, da Lei 9.096 de 95. É dever de ser adequado esse dispositivo estatutário, conforme estabelece o RPP 25.92.956, relator ministro Benedito Gonçalves. A finalidade dessa adequação é a garantia do arcabouço regulamentar capaz de efetivamente preservar a prevenção, a repressão e o combate à violência política contra a mulher, com estrutura partidária e procedimentos adequados. Anoto ainda, que consta da minha decisão, que não foi registrado pedido ou impugnação tempestivo e em decisão na data de hoje, aliás, eu fiz constar que o pedido que chegou foi feito via protocolo administrativo no sistema SEI e em data já intempestiva. Por isso, também deixo de acolher esse outro pedido, apenas registrar aqui, mas que na esfera extra autos, tomei essa decisão, consignando que que a impugnação não foi feita pelo rito procedimental adequado e também dentro do prazo legal estabelecido. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro relator, André Mendonça, defere o pedido de registro do Estatuto e do órgão de direção nacional do Partido Missão Nacional. Como vota a eminente ministra Isabel Galotti. Eu não tenho nada a aderir ao minucioso voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Uma saudação especial ao doutor Arthur Rolo pelo brilho de sua sustentação oral e eu subscrevo integralmente o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Eu acompanho o voto do ministro relator, bastante rigoroso no escrutínio das exigências legais para a criação de partido. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota a eminente ministra Estela Aranha. Vossa Excelência, também peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência e por meus colegas na abertura aqui da sessão, desejando a todos uma boa noite. Também não tenho nada a acrescentar ao voto do relator, ao qual acompanho integralmente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o eminente ministro Nunes Marques. Cumprimento a eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, a pessoa de quem saúdo todos os ministros, o vice-procurador-geral eleitoral, os advogados, servidores, e acompanho integralmente o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência, também eu, cumprimentando o doutor Arthur Rolo, de uma forma especial pela sustentação oral, acompanho o voto do eminente ministro relator e proclamo o resultado que o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deferiu o pedido de registro do Estatuto e do órgão de direção nacional do Partido Missão Nacional, tudo nos termos do voto do relator, o qual ainda apontou o indeferimento de impugnações apresentadas na forma do seu voto.
Bom, primeiro, agradecer ao nosso advogado, doutor Arthur Rolo, toda a militância do Movimento Brasil Livre, que todos os coletores de assinatura, principalmente, que tornaram tudo isso possível. Eu acho que isso significa, primeiro, a existência de um partido de verdade, porque disse que nós temos aí que esse seria o 30º partido, mas a verdade é que a maior parte dos partidos que nós temos são cartórios. Não tem ideologia, não tem um programa, não tem um projeto. Nós temos um projeto muito sólido, aliás, consolidado no nosso livro amarelo. Nós teremos pré-candidatura à presidência da República já para o ano que vem. Teremos pré-candidaturas a governos estaduais, para o Senado também. Queremos formar uma grande bancada de deputados federais. Então agora é o momento que começa o projeto institucional do Movimento Brasil Livre, que começou lá atrás com as manifestações pelo impeachment da Dilma e que agora dá um passo gigantesco no caminho da materialização do seu projeto. O senhor pode dar um resuminho do projeto? Olha, acho que nós temos, primeiro, uma das nossas principais frentes está em voga agora, que é o enfrentamento ao crime organizado, que é a declaração de guerra às facções criminosas. E não é uma guerra no sentido figurado, é uma guerra literal. A gente defende o emprego das Forças Armadas na retomada de territórios, a gente defende a adoção do direito penal do inimigo, que os faccionados não sejam tratados como cidadãos brasileiros comuns, mas como se de fato a gente tivesse um exército estrangeiro invadindo o nosso território e, portanto, eles devem ser tratados como inimigos do Estado, inimigos da sociedade. Também uma defesa radical, uma reforma do Estado, de senadores, deputados, de juízes, de promotores, enfim, fazer uma defesa muito veemente de que se corte os privilégios que a gente tem hoje, tanto para a elite do funcionalismo público, como também a gente tem para a elite de setores privados que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional. E dá para dar algum spoiler sobre nomes no partido para 2026? Olha, nós teremos, e eu já convido vocês duas e seus dois veículos, o nosso Festival do Movimento Brasil Livre no dia 29 de novembro desse ano, em que a gente vai consolidar todas as nossas pré-candidaturas. Eu já adianto para vocês, uma já é pública, que é a nossa pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro, que é do bombeiro Rafa Luz com o vice-sargento Martins, né? Essa é uma candidatura que já está definida, e uma candidatura que eu acho que nós vamos consolidar no dia 29 de novembro, mas que já tem tanto o meu veemente apoio, como também, não tenho dúvida, do Renato Batista e do Oliver Delgado, que é o nome de Renan Santos para a presidência da República. Para o governo de São Paulo, alguma ideia? Para o governo de São Paulo, pode ser que daqui a 20 dias nós tenhamos novidades. E você? Pode ser que a pergunta anterior tenha relação com a sua pergunta atual. Mas como que é a transferência? Você continua no MBL, vai para o Missão? Como funciona essa parte técnica? Então, hoje eu estou no União, né? No União, desculpa. Abre-se a janela no ano que vem para eu ir para o Partido Missão, a não ser, e aí que em março, né, abre a janela partidária, que aí não há nenhuma dúvida de que posso fazer essa mudança, a não ser que haja uma carta de anuência por parte do meu partido para que eu saia antes. Mas, independentemente do cenário, e independentemente do cargo, no ano que vem eu disputo as eleições já pelo Partido Missão. Mais alguma coisa que a gente não perguntou para você, especificamente, que queira acrescentar? Da minha parte. E vocês? Tem um deputado aí que tentou fazer uma... Sobre ter sido unânime. Sim. Se puder falar. Bom, primeiro que a votação foi unânime, isso é fruto, claro, de 11 anos de trabalho do Movimento Brasil Livre, do trabalho com muita lisura, transparência que a gente fez para fazer o partido dar certo. Isso foi comprovado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, por todos os órgãos que fiscalizaram o Partido Missão durante todo esse tempo. A gente foi muito atacado. Teve até um deputado, um pateta, que passou aqui tentando protocolar um adiamento do julgamento do partido, achando que poderia de alguma forma nos abalar. Não conseguiu, não vai conseguir, o Partido Missão está de pé e a gente vai estar nas urnas em 2026. Senhor presidente, é com muita alegria que eu quero registrar no plenário desta Câmara dos Deputados que acaba de ter o julgamento do Partido Missão do Movimento Brasil Livre por 7-0, está oficializado o nosso partido. Com muito orgulho, serei o primeiro deputado federal do Partido Missão. Quero registrar o agradecimento ao nosso advogado Arthur Rolo, que fez a sustentação oral brilhante agora no tribunal, a todos os militantes e coletores de assinatura do Movimento Brasil Livre e do Partido Missão, ao nosso pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, para o qual com muito orgulho farei campanha no ano que vem, para um amigo, para um companheiro de Movimento Brasil Livre, e dizer a todos:
Esse é só o começo do nosso projeto. No ano que vem, teremos candidato a presidente, candidatos ao governo do Estado, ao Senado da República e para essa Câmara dos Deputados, para uma bancada do Partido Missão que eu espero liderar. Obrigado, presidente. Estamos aqui no Tribunal Superior Eleitoral e o meu abraço vai para o Glauber Braga. Glauber, o ministro André Mendonça disse que você, além de perder o prazo, fez tudo errado. Isso em direito chama chicana jurídica. Agora eu chamo de palhaçada, de absurdo jurídico. Então, boa noite para você. Mais uma que você perdeu. Agora enfia a viola no saco e vai para casa. Boa noite, Glauber. Um abraço aí para você, viu? Nós estamos aqui muito tristes que a sua ação não deu certo. Aliás, não pode nem chamar de ação, né? Porque nem o meio processual correto você usou. Acho que talvez da próxima vez você pode contratar um rolo aí, ó. Um advogado competente para te ajudar. Sorridente. E aí, Foneta? Tomou meia cerveja e ele ficou assim. Ó o Renatão aí, ó. Eu não tenho nada aqui, a caneca. Quer, rapaz? Amanda, pra você. Aqui eu tenho só água, só me lasco. Foneta tá só comemorando, não quero falar nada emocionante, né, pro Foneta, mas Foneta, lembre-se, né, aquele dia que você... Desculpa, tudo que eu tinha de falar, ó, Renan Santos, você vai ficar tocado. Eita. Com a entrevista que eu concedi, saindo do TSE. Os senhores ficarão emocionados com as imagens que a imprensa fez de eu, Oliver, Renato e Dr. Rolo nos abraçando pateticamente. E não sei se o senhor já viu, né, o meu tributo. Lógico que eu vi. Já se colocou aqui como meu primeiro soldado na campanha de 2026, né? Muito obrigado. Exatamente. Saiba que formalmente... Eu queria dizer que na saída do TSE, quando a imprensa veio falar com a gente, eu falei 2 segundos como um dirigente partidário e depois eu chamei o Glauber de pateta, que tomou de 7-0. O deputado Fonão, só para que fique consignado aqui, a primeira resolução, a resolução número 1 do Partido Missão, será o convite formal que ele fará o deputado Fonão para que ingresse nos quadros. Amanhã será publicado... Posso fazer um pedido? Por favor. Pode de fato ter um convite formal numa carta que venha dentro de uma caixa de um fone Razer? Pode. Cara, eu vou falar com a nossa secretaria-geral, na figura do senhor Vitor Couto, para que vá na caixa de um fonão. E nós vamos emitir isso. Amanhã já será publicado nas redes sociais. Então, oficialmente, né, um ato histórico do Partido Missão, está dado o convite. Outra coisa, hein, caro Kim, eu nem falo pro fonão. Lembre daquele dia que você me encontrou num bar, tá? Lá em São Paulo, a reunião de libertários de 2014. Lembra? Que você fala que eu estava nojento com a camisa aberta, com os pelos pra fora, suado, né? Pois bem, Kim Kataguiri, sabe, conheci ele naquele dia. Depois o Kim Kataguiri se mudou pro nosso escritório, porque nós derrotamos ele nas 2 campanhas derrotadas de deputados estaduais em 2014, isso, né? Você derrotou fazendo seu candidato perder com mais votos. Parabéns. Cara, o que importa é que ele teve mais votos que o seu, cara. Só que fique aqui claro. E, cara, grande Quinzão, puta que pariu, conseguimos, hein, cara. Era um sonho nosso, você sabe disso. Era um sonho nosso. Sim, lógico. A gente tem... Posso falar? Nosso vogal, ele literalmente derramou lágrimas no Tribunal Superior Eleitoral. Ah, é? Igual, sei lá, um tucano, né? Porque ele claramente não tá radicalizado, com sangue no olho pra enfrentar a facção criminosa chorando na frente da Carmen Lúcia. Cenas lamentáveis do nosso vogal. Aí, ó. Assim, a gente precisa de um latino romântico que tem coração. Caramba. Cara, é porque, nossa, passa realmente aquele filme na cabeça, né? Eu tava comentando nos grupos que era aquela sensação de final de campanha, né? Você trabalhou pra caramba e você fica esperando o resultado. E você fica olhando pra cara dos ministros tentando decifrar respostas, né? Tentando pensar o que eles vão dizer, se nenhum deles vai, sei lá, pedir vista. E aí você fica nessa tensão. Mas depois que acaba também, é muito legal relembrar muitos heróis que não aparecem aqui, né? Sim. Tem muitos nomes famosos, tipo o Juni, o Meg aí, que já
muito conhecida aí na militância, mas tem um monte de gente que coletou e que nem levou isso como algo para ganhar dinheiro todos os dias, né? Tem gente que coletou no interior de estado, que a gente nunca nem vai saber nome direito, e que de repente está assistindo essa live e deve estar feliz pra caramba, tão feliz quanto a gente que aparecemos aqui. Mas é muito bacana mesmo você pensar em tudo isso nesse momento. Então, parabéns a todos que coletaram, mesmo aquela... Minha mãe coletou, minha mãe ia no supermercado coletar, tá? Lá com aquele espanhol dela, o português mais sofrível, mas ela ia lá e conseguia as assinaturas. Então, muitas assinaturas nossas também vieram de pessoas que nem levavam isso como um compromisso. Aquele delegado, diário, que eu não posso falar o nome, de acreditar mesmo. O delegado que mandava um monte de lote, falava assim, eu não posso falar que sou delegado, mas mandava um monte de lote. Cara, várias pessoas que vinham no escritório... E não queria nem se identificar, mas tava só ajudando. me dá aqui que eu vou levar, vou entregar. Isso aconteceu, galera. Aconteceu muito isso. Então é isso. Vou passar aqui de novo pro Renatão. Aqui. Peraí. Ah, não, peraí. Tem uma grande estrela aqui, ó. Eu vou até limpar a tela, porque tá tudo... Aqui, ó. A máquina! Palmas pro Dr. Rolo. Salva de palmas. Não só ele, como o Rafael Lage, Giovanni. Queria parabenizar a todas e a todos. Queria saudar os meus advogados do escritório, o Rafael Lage, o Giovanni, a Giovana, o Fabrício, que é o escritório como um todo. E queria dizer o seguinte, isso não seria possível se não fossem os coletores. Então queria abraçar um por um todas as coletoras, todos os coletores. Enfim, estou muito feliz aqui, comemorando, e parabéns. No início, ele estava duvidando se ia dar certo ou não, né, doutor? Eu estava duvidando, sim, mas aí eu fui vendo que a coisa foi evoluindo e eu comecei a acreditar. Ó, Dr. Rolo candidato, Parabéns um monte de fã aqui no chat. Você não tá olhando, mas o chat ali, assim, ó. Os rolistas chegaram. Nossa, eita, Saiba disso. Eu não consegui falar tudo aquilo que você me pediu, porque eles queriam que terminasse logo, mas eu quis fazer os registros que foram possíveis lá dentro do tempo que... Eu não posso ficar falando muito numa sessão como aquela, que tinha um caso muito importante para ser julgado, mas eu senti que o processo estava muito bem encaminhado. Não, maravilhoso, discurso excelente, representou a gente muito bem. Fica aqui também, por favor, aqui falando agora com o nome do partido já formalizado, convite para que o Dr. Rolo advogue e participe das nossas... Estou convidando formalmente aí para que seja um fornecedor de importantes serviços enquanto o melhor causídico eleitoralista brasileiro. Então já fica o aviso aqui para todos. Uma salva de palmas no chat para o grande Dr. Rolo, apenas o melhor eleitoralista desse país, tá? Tamo junto aí, vamos seguir em frente, porque é apenas o começo. E Dr. Rolo, manda um abraço pro Glauber aí, por favor. Então, a gente gravou, o Kim vai publicar o vídeo, a gente fez uma homenagem especial pra ele. Que o Glauber vai publicar. Será que ele vai ficar de jejum 48 horas de novo? do Renato aqui, ó. E aí, Renatera? E aí? Cara, só pra o Renan meio que boca de sandalhar aí, mas além do partido, a gente teve uma outra grande reunião aqui também em Brasília, que vai mudar os rumos aí do Brasil e da missão. Não posso falar muito. Também não posso falar. Em breve. Também não posso falar, mas o lance é o seguinte: a gente vai ganhar essa eleição e quando ganhar, haverá guerra contra o crime. Vocês podem ter certeza. Somos os únicos que têm condição e meios de vencer uma guerra. Eu posso falar isso, não posso, Renato? Não é boca de sandalhar. É isso. Somos os únicos que podemos fazer isso. Saudações aí. Quando manda foguinho, o que é? Foguinho? Foguinho que te acharam sexy, Dr. Rolo. Dr. Rolo, foguinho que falaram que o senhor é sexy. Sexy, o senhor de toga é sexy. É isso que falaram, nobre causídico, Dr. Rolo. E saiba que sem toga eles também mandariam foguinho, porque você é o máximo. Por favor, senhor Renato, eu gostaria de ter o arquivo, o edit do Dr. Rolo, por favor, pra gente colocar aqui na tela.
Renato. Primeiro, por favor, não falem nada que possa configurar crime eleitoral, porque o nosso advogado tá de folga agora. Ele não poderá... Abraço. Você tá falando uma coisa aqui, ó. Você tá fazendo uma aposta. O Bolsonaro, querido, 50 milhões de pessoas votaram nele. Ele não deu conta de fazer um partido. Um samurai. Minha família realmente era um clã de samurai. Olha aí pra você ver. Um samurai que tá lutando sozinho vai conseguir fazer até 2026? Ué, essa é a aposta. Até 2026. Quer pegar quanto você não vai conseguir? 50 mil reais. Vou te dar 500 mil reais se você conseguir validar esse partido. E eu te pago 50 se eu perder, então. Você não precisa... Você vai fazer o seguinte. Se você perder esse negócio até 2026, seu candidato à presidência da República vai vir de vice comigo. Fechou. Fechado? Fechou. Tá apostado. Muitos meses depois... Fala, grande Pablo Marçal. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Pastor, é o Pablo. Quem? É o Pablo. Cara, ó, tô feliz aqui. Acabou de sair o Partido Missão. Eu lembro que quando eu fui entrevistado aí por você, a gente fez uma aposta, né? Você disse que se o partido saísse, falou assim, se o Bolsonaro, que tentou, tinha popularidade, por lá não conseguiu, vocês iam conseguir. E a gente conseguiu. Ô, Pablo, 500 mil no Pix aí, ó. Vou te mandar o meu Pix aí no Zap. Agradeço, viu? Pra você não é nada que você é rico, mas eu não sou tão rico quanto você. Eu preciso tomar um pouco de carona no seu enriquecimento do método IP, que é o método que você vende aí para os seus seguidores. Então, obrigado, viu, Pablo? Tô esperando os 500 mil aqui. Um abraço. Valeu, Pablo!